Curitiba, e você está de volta e vamos continuar falando sobre empreendedorismo, sobre negócios. É um momento importante para a gente falar nisso e hoje a gente convidou o nosso querido Dr. Ricardo Hübner para voltar aqui na televisão e a gente vai falar sobre compartilhamento. Compartilhamento não é só compartilhar mensagem, compartilhar fotografia no WhatsApp, não. A gente está falando de compartilhamento de objetos, de bens, de viagens, de milhas. Ai, de tanta coisa, né, doutor Ricardo? Tanta coisa que não foi inventada. É Boa tarde, ouvinte, né, telespectador da TV Transamérica. Muita coisa que ainda não foi inventada. Outro dia eu estava pensando assim, na quantidade de livros. Você já pensou em quantos livros você tem parado na tua estante lá? Vários. Que você não compartilha com ninguém? Muitos. A gente é muito egoísta, né? Parece que você assume a posse da coisa. É meu, comprei, ganhei, é meu. Não vou emprestar, não vou passar para ninguém. O prazer parece que é esse, né? Você olhar aquilo ali, você está olhando para aquele objeto parado, criando poeira e não faz nada com ele. Já leu 2, 3 vezes e não vai ler de volta. E tem alguns que não leu nenhuma vez, né? Eu tenho vários que eu tenho alguns que eu livros ganhei, que eu nunca li também. Né? Então, acho que o mundo está acordando para isso. Compartilhamento é isso. Usar o máximo possível, se desprender das coisas, né? E é uma tendência, viu, Elisângela? Eu lembrei agora do Paulo Coelho, um dia perguntaram para ele, você como autor, como escritor, deve ter muitos, uma centena de livros em casa. Ele falou, não, eu não tenho nenhum livro em casa, porque eu leio e eu passo para frente. É isso aí. Então essa é a ideia do compartilhamento dos objetos, enfim, de tudo que pode ser compartilhado. E se ele passa para frente, imagine com o compartilhamento que ele pode ter um benefício em troca, né? Uhum. Vamos dizer que existisse esse serviço, eu não vi ainda, mas que eu elencasse 50 livros numa caixa e pudesse compartilhar outra pessoa, colocar 50 livros numa outra caixa. E vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca com outros. Já imaginou na quantidade de conhecimento que ia circular? Porque a internet é uma coisa, agora livro é outra, né? Outra coisa, é outra magia. Livro é mágico. Livro tem outro embasamento. Na internet tem muita coisa que não é verdade. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê na internet. Eu falo para todo mundo isso. Às vezes a pessoa, não, mas é que eu li num site aqui, eu achei tão legal, tão importante, estou compartilhando com vocês. Você sabe se essa notícia é verídica? Da que fonte você pode confiar? Exatamente. Então, os negócios começaram, né? Compartilhamento de carros, compartilhamento de apartamentos. Isso começou no mercado de luxo especificamente ou não? Sim. Porque quando eu fiquei sabendo algum tempo atrás, já faz uns 3, 4 anos, primeira vez que eu fiquei sabendo que a pessoa, por exemplo, comprei uma Ferrari, mas eu vou usar compartilhado. Então, são 6 pessoas que podem utilizar aquele veículo. Exatamente. Você paga uma mensalidade e pode usar o carro. Na verdade, é o princípio da cooperativa, né, que foi adaptado, né, para objetos. Porque a cooperativa, normalmente, ela trabalha com compras, né, e lá questão financeira, em vez de colocar num banco, fica dentro da cooperativa que consegue ofertar dinheiro a um custo mais baixo, né, com juros mais baixos, e o lucro reverte para a própria cooperativa. Então é uma adaptação, só que usa do escambo, da troca às vezes e do empréstimo, né? Esse empréstimo eu acho sensacional. Você imagina, você querer um vestido de grife, o sonho da tua vida é ter um vestido de grife. E você não pode comprar esse vestido de grife, mas você pode fazer uso compartilhado dessa peça tão rara, tão cara de roupa. Exatamente, uma Ferrari, vamos dizer, 3 milhões de reais, 2, 3 milhões de reais, então, para uma pessoa. Porque na Ferrari tem o seguinte também, não é todo horário e todo dia que você pode usar. É verdade. Os ferraristas sabem disso, eles têm um horário lá, sexta-feira ou quinta, 2 horas da madrugada, onde a gente vai se encontrar, porque daí tem o horário, daí todos se encontram, se vêm, andam um pouquinho com o carro, porque não pode andar com o carro. Sim, né? Então, se tiver já programado entre 6 amigos, 4, 6 amigos, é melhor aí. Eu acredito que deve ser muito benéfico para quem utiliza os bens compartilhados, como, por exemplo, a redução do custo de manter um bem. Porque o custo para manter um bem desse é altíssimo, né? Só de impostos, seguro, enfim, a manutenção do próprio bem é uma fortuna, né? É alto, reduz bastante. O coworking é um espaço compartilhado, né? Outro dia eu fui ver um apartamento e passei para... Não estava lá decorado o apartamento, para mim eu resolvi descer.
para ver. E aí tinha uma sala de gourmet, espaço gourmet, compartilhado, né, entre os moradores, e uma outra sala vazia. O corretor me falou, aqui não decidiram o que fazer ainda. Faz um coworking. Não seria uma ideia interessante? O próprio prédio oferecer um espaço de coworking, porque os apartamentos estão cada vez menores. Sim, quanto menos espaço, melhor para a construtora. Para o investidor, é interessante. Você pega, investe, aluga e tal. Agora, eu fiquei assustado com o tamanho dos quartos. Um guarda-roupa de duas portas. Um amigo meu se mudou e ele é bem grande. Ele é alemão, ele é super grandão. Ele falou assim, ou eu entro, ou entra meu armário. Não tem outra. Não tem. Ou a pessoa usa um quarto como closet, ou então não tem onde botar as roupas. Foi o que minha amiga fez. Ela fez um quarto. Por enquanto a gente não vai ter filho, então a gente vai botar um quarto, vai fazer um closet aqui, porque no quarto não tem onde botar um armário. Não cabe, né? Então eu fico pensando, se essa pessoa precisar um escritório, aí que não vai ter mesmo. Não. Então por que não usar uma parte do salão de festas? O salão de festas é pouco, raramente usado. Exato. Agora menos ainda. Eu acredito que o pessoal não tem muito tempo de fazendo festa em prédio. Exato. Um corretor me falou que somente 3% dos condôminos usa. Então, por que não ter o... Isso saiu da minha cabeça, não existe ainda. Pode ser que alguém esteja ouvindo e capture a vossa mensagem. Né? Pode ser. Agora, um detalhe interessante, Elisângela, é o seguinte... Que o governo não se meta tanto nessas iniciativas. Aí é que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar. Porque a partir do momento que você faz esse uso compartilhado, você está pagando uma vez só o imposto. E você está distribuindo ele entre as pessoas e essas pessoas estão podendo, mais pessoas estão podendo utilizar o mesmo bem, com a mesma finalidade. E o governo, o Estado tem a triste mania de crescer os olhos em cima de iniciativas assim. Eu faço a seguinte comparação. Eu atuo na área tributária, advogado tributário. Um médico, se ele abrir um consultório, ele paga lá o ISS fixo para a prefeitura, 800 e tantos reais por ano. Se ele se juntar com mais médicos, a lei federal diz que ele deve continuar, mas médicos da mesma especialidade, continuar pagando os 850. A prefeitura já disse que aquilo ali virou uma clínica e já o imposto é sobre o faturamento. Então, às vezes, cresce 10, 12 vezes porque cresce o olho. Sobre o faturamento. Poxa vida, se os médicos estão tentando se cooperar, agindo de forma cooperada, para tentar reduzir os custos, né? Para tentar melhorar o negócio dele, aí o Estado tem que parar com essa mania, que nem a questão do Uber. Eu já ia chegar também no Uber, a gente estava conversando lá dentro sobre o Uber, e o Uber foi proibido porque, acredito eu, não gera impostos. Não gera impostos e não gera voto. Porque os taxistas, com todo o respeito à classe dos taxistas, né, que trabalham, que têm dificuldades com segurança, com todo o respeito, né, mas os taxistas eles estão sendo usados como cabos eleitorais. É verdade. Então o que acontece? Eles estão defendendo deles, estão trazendo voto para os vereadores que defendem a não entrada do Uber, mas toda iniciativa desse tipo, a longo prazo, tende a levar o país a um desastre. A gente está nessa situação de desastre porque o Estado se mete em tudo. Na verdade, tinha que se meter na segurança, no judiciário e na administração dos recursos para essas duas coisas. E só. Reduzir o poder do Estado aumentaria as chances das coisas darem certo. Exatamente. Essa é a lógica do pensamento. Exatamente. A China começou a crescer quando eles ouviram um economista holandês, que foi o mesmo que desenvolveu Singapura, que é o país mais liberal que existe para fazer negócios, e eles ouviram e disseram assim, vamos regulamentar as coisas que são ilegais, não inibir as coisas que são ilegais e que estão trazendo benefício. Então, em vez de proibir o Uber, que só teve 3 vereadores que votaram a favor, essa semana, em vez de proibir, regula, mas não tira a essência, não taxa imposto lá para cima. É uma das justificativas que eu ouvi
inibição no Uber foi de que não existe segurança, por exemplo, o taxista ele tem um seguro que é pago para o beneficiário que está usando o táxi caso aconteça um acidente, não existe regulamentação, as pessoas não estão preparadas para isso, N desculpas. Mas isso aí é uma decisão que cabe ao consumidor. O consumidor que tem que saber, não o Estado tem que... O direito de escolher aonde você vai aplicar a sua verba. Exatamente. Então, já que eles têm tudo isso, então deixa o Uber trabalhar com os pontos negativos dele e eu ofereço isso. Cada um assume seu risco. Só que é 3 vezes mais caro. Não tem uma joia que custa 100 mil, a outra custa 1 milhão? Sim. Né? Então, da mesma forma, o Uber não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Por isso que ele é 1/3 do preço, se é verdade isso. Que eu questiono também. Essa questão, se é verdade o que está sendo falado. Mas, enfim, a solução para o nosso país é essa. É o Estado deixar de meter a mão em tudo. Porque começou a dar uma rendinha ali, vai lá, já cria um imposto para aquilo. Começou a dar uma ter que pagar, pagar um pouco em cima. Aí o que acontece? Acontece esse desastre, que o consumo caindo, as pessoas elas estão reagindo a uma coisa que elas nem têm ideia do que elas estão reagindo. Por que você está com dor de barriga? Não sei, doutor, não sei, só sei que eu estou, tal. Está mais ou menos assim. Por que a situação está difícil? É por causa do PT. Não é por causa do PT só. Não é isso. A gente sabe porque as pessoas estão sentindo, num sexto sentido, estão percebendo que tem uma coisa muito errada. Mas como elas não sabem dizer o que é, elas dizem que é o Lula, dizem que é a Dilma, dizem que é o PT, dizem que não sei o que. E, na verdade, não é nada disso. A questão é o iceberg, eles são a ponta do iceberg. Lá embaixo tem muito mais. A ponta é só 10% do iceberg. O iceberg é o tamanho do Estado e a forma como o Estado interfere na vida das pessoas. Tudo tem que taxar, tudo tem que interferir, tudo tem que botar a mão. Então isso aí trava o país. Trava o país. Então, quando às vezes eu escuto um pouco de desânimo, dizendo assim, mas sai a Dilma, entra o Temer, sai o Temer, entra o Lewandowski, a gente não tem ninguém para dizer que é uma coisa diferente. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque esse diferente ia ter que dizer assim, vamos acabar com esse negócio, vamos diminuir o tamanho do Estado. Agora, como todos crescerem, se acostumaram, as famílias se acostumaram a viver do Estado, elas não têm interesse em consertar. Não preciso, né? Não tem interesse. O meu benefício é grande. É questão. Né? E tem muito a ver com a cultura nossa, porque a cultura dos Estados Unidos é a cultura da família. Cresceu um filho, vai para um lugar, cresceu outro filho, vai para outro lugar. Fez 18 anos, tchau. Vai embora. Mora com o pai e com a mãe, nunca mais na vida. Aqui não, aqui a gente tem muito família. Então o traficante, ele acha que ele está certo porque ele cuida da família. Eu trago dinheiro aqui, cala a boca, estou fazendo... A minha comunidade eu comando, eu cuido. Não, ele acha que ele está fazendo a melhor coisa do mundo se ele conseguir trazer comida para a família, se ele conseguir roupa para a família. Então, o âmbito de interesse dele é a família. O político, tradicional, a maioria, não vou dizer todos, também pensa assim, ele diz, se eu cuidar bem da minha família, se eu conseguir dar estudo, se eu conseguir comprar roupa, está tudo certo. Então, isso é uma diferença cultural entre o alemão não pensa assim, o japonês não pensa assim, o americano. Eles têm um respeito com as pessoas que não são da família. É o coletivo, Exato, é o pensado no coletivo. Exatamente. Aqui não, aqui é o individualismo que domina. Então. A gente percebe nisso. A gente sabe que às vezes algumas coisas que a gente acaba fazendo, como por exemplo compartilhar um próprio livro, isso é egoísmo. A gente é egoísta. A nossa cultura é egoísta. Tem aquela história de livro não se empresta, né? Se troca. Não se empresta, a gente troca, pronto. Chegou uma época que eu resolvi, a pessoa gostou do livro, eu dou o livro, para não me aborrecer depois. Que não vai devolver, né? Mas se surgisse um negócio de compartilhamento, eu acho que o compartilhar é o ideal. Com certeza, eu sou totalmente a favor. Eu estava dando uma olhada no link que o Dr. Ricardo me passou antes de fazer a entrevista aqui, e existem até compartilhamentos. Você pode pegar por exemplo, você gosta de bichinhos de estimação, tem 2, 3 cachorros em casa, você pode fazer esse compartilhamento, compartilhar o espaço da tua casa para atender
as pessoas que vão viajar, por exemplo, e deixar seu animalzinho de estimação. Isso nos outros países é super comum. Aqui não é comum, mas é super comum fazer isso em outros países também, né, doutor Ricardo? Que é bem mais barato do que você mandar para uma clínica um hotel de cachorro. É uma fortuna, na verdade, a gente sabe quanto custa. Envolve muitos setores, gastronomia, viagens, milha compartilhada, isso daí já tem muita gente que já está usando, já sabe usar bem a milha compartilhada, que é muito legal também. Pode vender a milhagem também. A pessoa viajou muito, mas agora não quer mais viajar. Porque ou está com problema de saúde, ou não quer. Então não tem tempo para viajar, então, enfim. Dá para negociar essas milhas, né? Eu achei muito espaço. Um dos compartilhamentos, um espaço de compartilhamento que eu achei muito legal, e quem tiver interesse em acessar é o quintaldetrocas.com.br. O que acontece? A criança tem um brinquedo caro ou um brinquedo lá que não quer mais brincar. Beleza, enjoou, cresceu, tá. Os interesses mudam na vida das pessoas e das crianças também. Ela entra no site, escolhe o brinquedo, envia o brinquedo dela para outra criança e a outra criança envia para ela. Você vai ter o custo só do correio. Eu achei sensacional essa ideia. Primeiro, você vai aprender, a criança não vai ser apegada aos bens materiais. Segundo, você vai ter tralha na tua casa, que é a pior coisa do mundo para uma família ter tralha em casa. Então você consegue fazer esse tipo de troca hoje, onde as crianças podem trocar entre si. Quintaldetrocas.com.br, acessa o site lá que eu achei muito legal. Carona compartilhada é muito bacana para os grandes centros que cresceram desorganizadamente. A gente sabe que a gente tem um problema imenso com o trânsito hoje, em todas as cidades, não é só aqui em Curitiba, gente, em todas as cidades. Esses dias eu fui para Jaraguá do Sul e fiquei assustada com o trânsito de lá, é caótico. Blumenau, gente, sério, eu adoro Santa Catarina, amo de paixão. Se pudesse falar para mim, tu quer morar em qualquer lugar do estado, escolhe um estado para você morar do Brasil, Santa Catarina seria o lugar que eu iria embora, com certeza. Mas o trânsito é caótico, né? Talvez agora melhore um pouco com a crise, as pessoas estão deixando de ir ao centro comprar. Tá? Mas todo mundo tem que trabalhar, né? Mas tá complicado. Essa questão da troca dos brinquedos é que eu te falei, que não é só compartilhar, trocar também. É muito legal isso. Eu tô com dois pacotes de brinquedos dentro do carro, do porta-mala do carro. E estou achando alguma oportunidade de encontrar a pessoa, né? O guardador do carro outro dia queria os 3 pacotes. Eu disse, não, leva um só. Eu vou dar para outras pessoas que merecem mas também. Mas um site desse resolve o problema. Vou te falar, tem uma instituição aqui do lado, depois eu te conto. Então eu vou passar Passa ali e falar com eles. Tá? É verdade. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. Imagina. Semana que vem o Dr. Ricardo está aqui de volta no Curitiba e você. Se tiver dúvida, sugestão, enfim, algum tema que você queira compartilhar com a gente, curitibaevocê@transamerica.tv.br. Manda seu e-mail lá que a gente está esperando, ou 3240-5940. Eu vou para o intervalo comercial e já volto.